Deus, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Fica comigo que eu vou te explicar o Evangelho segundo escreveu Lucas. O tema é Jesus, o Salvador de toda a humanidade. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Salvador universal, aquele que veio buscar e salvar toda a humanidade, sem distinção de raça, posição social ou passado. Enquanto Mateus escreve principalmente para os judeus, Lucas escreve para um público gentio, mostrando que a salvação oferecida por Cristo alcança todas as pessoas. Lucas enfatiza a compaixão de Jesus pelos pobres, pecadores, mulheres, crianças, estrangeiros e marginalizados. Mais do que qualquer outro evangelista, ele revela um Salvador próximo, misericordioso e cheio de graça. O tema central do livro pode ser resumido nas palavras do próprio Jesus. Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. O autor do Evangelho é o próprio Lucas. Ele é médico e é companheiro do apóstolo Paulo. Embora nunca tenha conhecido Jesus durante seu ministério terreno, Lucas investigou cuidadosamente os fatos, entrevistou testemunhas oculares e organizou um relato histórico extremamente confiável. Paulo o chama de Lucas, o médico amado, manda lembranças. Colossenses capítulo 4, verso 14. Lucas, ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, formando uma única obra em 2 volumes, a vida de Cristo e o nascimento da igreja. Mais adiante nós vamos gravar também um vídeo, uma aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O contexto histórico do Evangelho de Lucas é que ele foi escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo, provavelmente antes da destruição de Jerusalém. Foi dedicado a um homem chamado Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Lucas deixa claro o seu propósito logo no início. Ele já começa o Evangelho assim. Assim, excelência Teófilo, depois de investigar cuidadosamente todas essas coisas, desde o começo, também decidi escrever um relato preciso para você, a fim de que tenha plena certeza daquilo que lhe foi ensinado. Lucas capítulo 1, verso 3 e 4. Portanto, Lucas ele escreve para fortalecer a fé dos cristãos através de um relato histórico, organizado e confiável. Digno de um médico, né? E na estrutura do livro, nós podemos dividi-lo para facilitar o nosso entendimento em 4 grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos ver o nascimento e a preparação de Jesus. Aqui nós vamos ver o anúncio do nascimento de João, o Batista, aquele que batizava. Nós vamos ver a anunciação a Maria, que ficaria grávida pelo Espírito Santo, mesmo sendo virgem. Nós vamos ver aqui também o nascimento de Jesus, um pouco da infância de Cristo, o batismo dele, a sua tentação no deserto. Dos capítulos 4 ao capítulo 9, nós vamos ver o ministério de Jesus na Galileia. Jesus, ele inicia o seu ministério e ele faz vários milagres. Dentre eles, cura enfermos, expulsa demônios. Jesus também gostava muito de ensinar as multidões. E nesse período, ele também escolhe os 12 discípulos e realiza diversos milagres. Nos capítulos 9 até o capítulo 19, nós vamos ver a caminhada de Jesus sentido a Jerusalém. E aí, esta aqui é a maior parte do livro. Enquanto caminha para Jerusalém, Jesus ele vai ensinar sobre diversos assuntos e vai realizar diversas obras ali. Ele vai ensinar sobre o reino de Deus, ele vai ensinar sobre algo importantíssimo que a igreja tem deixado para trás, que é o discipulado. Nós precisamos discipular, queridos, formar discípulos. Jesus também ensinou sobre misericórdia, sobre perdão,
sobre humildade. Cada grande parte das parábolas, exclusivas de Lucas está neste trecho da Bíblia. Um quarto ponto importante é a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, dos capítulos 19 até o 24. Nós vamos ver a entrada triunfal num jumentinho, nós vamos ver a última ceia, nós vamos ver a crucificação de Jesus e, glória a Deus, a sua ressurreição. E logo após a ressurreição, nós vamos ver Jesus ali no caminho de Emaús e logo após aí a sua ascensão aos céus. Nós podemos destacar no Evangelho segundo escreveu nosso querido amado Lucas, alguns personagens que se destacaram. Dentre eles, Maria, que foi mãe de Jesus, foi agraciada entre as mulheres para conceber dentro do seu ventre o Salvador. O próprio Lucas, que dá enorme destaque à mãe de Jesus. Ela demonstra humildade e submissão à vontade de Deus. Em Lucas 1, do 46 ao 55, nós vamos ver o Cântico de Maria, o cântico conhecido como Magnificat, que exalta a grandeza de Deus, de Jesus. João, o Batista, também é um personagem importantíssimo aqui, cujo ministério foi preparar o caminho, a voz que clama no deserto, preparar o povo para a vinda de Cristo. E ele também ele faz ali o batismo de Jesus. E a mensagem de João, queridos, era simples: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Um personagem importantíssimo que a gente não pode deixar de falar, que é Jesus Cristo, Lucas apresenta Jesus como Salvador, como servo, como médico das almas, como mestre, apresenta ele como profeta, como filho do homem, e Lucas vem trazendo diversos atributos para a figura de Jesus. Grave aí, queridos, Jesus Cristo. Cristo não é um sobrenome de Jesus, não, tá? Cristo é um título, que é Salvador. É Jesus o Cristo, o que salva, o que veio para salvar. A expressão Filho do Homem, ela aparece frequentemente destacando a sua identificação com toda a humanidade. Nós vamos ter também aqui como personagens principais os discípulos. Lucas vai enfatizar que seguir Jesus significa abandonar velhas prioridades para viver segundo o reino de Deus. E nós vamos ter grandes ensinos quando lemos e estudamos o Evangelho segundo escreveu Lucas. Primeiro e mais importante, a salvação é para todos. Somente Lucas ele registra várias histórias mostrando que ninguém está excluído da graça. Entre elas, o bom samaritano, Zaqueu, o ladrão da cruz, o filho pródigo. E Lucas ele vai mostrar que Deus ele recebe aquelas pessoas que verdadeiramente se arrependem. Ele também vai enfatizar dentro dos seus escritos a importância de orar. Lucas ele vai apresentar Jesus orando em praticamente todos os momentos decisivos do seu ministério. Antes do batismo, Jesus está orando. Antes de escolher os discípulos, oração. Antes da crucificação, em oração. Antes da transfiguração, oração. Isso nos ensina que até o Filho de Deus, ele cultivava profunda comunhão com o Pai. Nós vamos ver uma figura importantíssima aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, que é a figura do Espírito Santo. Mais do que qualquer outro evangelho, Lucas destaca a atuação do Espírito Santo ao longo de seus escritos. O Espírito Santo ele aparece no nascimento de João o Batista, na concepção de Jesus, ele aparece no batismo
Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer e alegria. Na tentação, nós vamos ver também, né, o agir do Espírito Santo e durante todo o ministério de Cristo. Essa ênfase ela vai continuar, com certeza, no livro de Atos, que nós estaremos estudando mais adiante. Nós vamos ver também um assunto muito importante do livro, que é a alegria da salvação. Lucas é chamado por alguns estudiosos teológicos de o Evangelho da Alegria. Há cânticos, celebrações, louvor, anjos adorando, ou seja, é um evangelho verdadeiramente onde transmite-se muita alegria, principalmente quando pecadores se arrependem. O céu inteiro celebrando quando alguém volta-se para Deus. Nós vamos ver também um assunto muito importante no Evangelho de Lucas, que é o cuidado pelos necessitados. Jesus ele demonstra um amor especial pelos pobres, viúvas, enfermos e aqueles que eram rejeitados pela sociedade na época ali. E ele vai ensinar que o reino de Deus ele valoriza as pessoas, não as riquezas ou qualquer outra coisa. Nós temos algumas parábolas que são exclusivas no Evangelho de Lucas. Lucas ele vai registrar algumas parábolas muito conhecidas, né, da Bíblia, que é a parábola do bom samaritano, que vai ensinar que quem é o verdadeiro próximo, né? Mostra que amar vai além de religião ou de qualquer outro tipo de dogma. Nós vamos ver também a parábola do filho pródigo, talvez, creio que uma das parábolas mais famosas e comumente utilizadas aí em sermãos e em pregações, né, por todo o mundo. Mostra na parábola do filho pródigo o amor incondicional do pai. Também revela o perigo da religiosidade representada pelo irmão mais velho, que não se alegra com a volta do filho pródigo, do seu irmão que estava, né, perdido. O pai chega a dizer que ele estava morto. E representa muito nós hoje, né, queridos? Pessoas que estão, né, afastadas de Deus, estão mortas espiritualmente, e Deus está aguardando o retorno dessas pessoas à sua presença. Temos também a figura do rico e Lázaro, ensinando sobre responsabilidade espiritual, mostrando que riqueza não garante aprovação diante de Deus. Temos também a figura ali do fariseu e do publicano, ensinando que Deus ele aceita o humilde e rejeita o orgulhoso espiritualmente falando. Jesus, ele também é apontado por Lucas, né? Lucas vai apresentar Jesus como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Vai mostrar que ele é o verdadeiro filho do homem que fora anunciado pelos profetas, conforme também a gente já vem estudando nas aulas aí no canal. Ele vai mostrar que Jesus é o descendente prometido a Abraão, o Salvador esperado por Israel, o Redentor de todas as nações. Lucas também ele liga Jesus diretamente a Adão por meio de sua genealogia, Lucas capítulo 3, mostrando que Cristo veio restaurar aquilo que o primeiro homem lá atrás perdeu. Veja como é profundo esse evangelho. Enquanto Adão trouxe pecado ao mundo, Jesus veio trazer vida, perdão e reconciliação. Para não delongar muito, Lucas capítulo 19, verso 10, a gente pode escolher como versículo-chave, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Esse versículo resume todo o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas ele revela um Cristo cheio de compaixão, que acolhe o rejeitado, restaura o quebrantado, oferece esperança aos que reconhecem a sua necessidade de Deus. Lucas nos ensina que ninguém está distante demais para ser alcançado pela graça. O Salvador nasceu humildemente em Belém, caminhou entre os homens, tocou os impuros, perdoou pecadores, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para oferecer salvação a todos quanto o receberem. A grande pergunta que Lucas deixa ao leitor é: você já permitiu que o Salvador que veio buscar os perdidos transforme completamente a sua vida?
Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com alguém que também precisa conhecer essa mensagem. Me segue também nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Pastor Lion Nunes. Que Deus abençoe sua vida poderosamente no nome de Jesus e até a próxima aula.